Amém? Tá difícil? Não, né? Mateus. Se você gosta de temas, de anotar, não apareceu ainda, mas o tema é Vivendo como quem espera. Versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saiam ao encontro dele!" Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: "Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês." E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas o noivo respondeu: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Amém? E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Nós cantamos aqui sobre a esperança, e a nossa esperança é uma pessoa, Cristo. Amém? Se Cristo voltasse hoje, a sua vida revelaria que você está o esperando? Não estou perguntando se você acha que você vai para o céu, se você acha que ele vai voltar agora, daqui 1000 anos. Não estou falando disso. Se ele volta hoje, o que na sua vida revela que você o espera? Porque existe uma diferença real entre acreditar que Jesus vai voltar e viver esperando a volta de Cristo. E eu fico pensando, eu gosto de pensar como se fosse uma grávida. Ela está esperando um bebê. Ela não somente sabe que 9 meses depois ela vai parir, mas durante 9 meses existe um processo e atitudes que ela precisa viver para que ela sustente esse bebê e ela possa parir com saúde, certo? Da mesma forma, existe uma postura que nós precisamos ter que revela que nós esperamos a Cristo. Amém? E isso chama muito a minha atenção, eu tenho refletido muito sobre isso, pensando como nós estamos vivendo, como é o nosso estilo de vida. Eu sou muito prática, eu gosto muito assim de ler a palavra e pensar como que eu vou viver de forma prática. E eu tenho refletido sobre o nosso estilo de vida, sobre toda essa ansiedade que a gente vive, tantas informações, e como nós vivemos de forma tão terrena. Como é tão fácil, no meio da rotina, e eu me incluo nisso, tá? Nós esquecermos que estamos esperando algo. Nós estamos esperando a Cristo. Sabe, na palavra, nós lemos Gênesis, conhecemos a criação, conhecemos as leis, os profetas, lemos muitos livros de sabedoria, provérbios, salmos, nós amamos os evangelhos, mas não para ali. Nós falamos muito da obra da cruz e glória a Deus pela obra da cruz que nos salvou, que nos resgatou, o sangue que comprou a nossa liberdade, glória a Deus por isso. Mas você já parou para pensar em que ponto da história da Bíblia nós estamos? Porque Apocalipse não aconteceu ainda. E existe uma curiosidade bem legal, que é o livro de Atos, ele não tem amém, porque a história não acabou. Os atos do Espírito ainda irão acontecer. Nós ainda temos atos por meio do Espírito para viver como igreja.
Nós estamos nesse período do até aqui já vivemos, até aqui Cristo fez, mas nós ainda estamos aguardando. Ainda não chegou o fim. Amém? E é nesse contexto que Jesus conta essa parábola. No capítulo 24, ele começa a ensinar os discípulos no Monte das Oliveiras. E ele começa a ensinar os discípulos acerca do fim dos tempos. E existem várias parábolas que ele conta. E ele apresenta esses ensinamentos para ensinar os discípulos a viverem de forma vigilante. Então, se você quer entender como nós devemos viver, primeira coisa é de forma vigilante. Atentos. Atentos. Amém? E essa parábola, então, o que acontece das 10 virgens? Quem eram as 10 virgens? Eram as 10 damas de honra de um casamento entre a noiva e o noivo. E nesse período, os casamentos eles aconteciam à noite, no final do dia, mais ou menos, e elas tinham uma missão. Elas precisavam reservar óleo e preparar as suas lamparinas, porque elas faziam parte do cortejo que levava a noiva até o noivo. Então devia ser bem bonito, assim, um cortejo com várias tochas, iluminando a cidade. Já visualiza aí uma das tochas faltando, no meio do cortejo. Já não fica bonito. Mas a questão não é beleza, é só o que eu gosto de imaginar. Então essas damas, elas tinham uma missão. E ser dama era uma questão de grande honra. Era uma questão de honra. E o desespero dessas jovens, eu pesquisei isso, eu achei muito engraçado. Era tipo o pesadelo das jovens do momento não participarem como damas. Já ouviu falar de FOMO? Fear of Missing Out. O termo é novo, mas o sentimento ele é antigo. O medo delas era não fazer parte disso. Não fazer parte de ser uma dama. Queria muito ser uma dama. E para você ser uma dama, você tem demandas. Hoje a gente sabe, né? Até quando você vai ser madrinha, você tem coisas que você precisa fazer, eventos que você participa, existe uma postura. E a função dessas damas nesse casamento era reservar óleo. Até aí tudo certo? Então no versículo 3 diz o seguinte: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é: todas as 10 damas sabiam que o noivo viria. O que isso significa? Essa não é uma parábola sobre não crentes e crentes, como se os não crentes fossem os insensatos e os crentes os sensatos. Não, todos saberiam. Essa é uma parábola para quem já sabe que Cristo vai voltar. É para todos nós aqui. Só que dentre esse povo, existem pessoas que vivem preparadas e pessoas consideradas insensatas. Então a missão era reservar óleo. E outra curiosidade é que essas tochas, elas acabavam muito rápido. Eram cerca de 10 a 15 minutos. Então é por isso que não bastava você ter um pouquinho de óleo. Não era óleo suficiente para acender uma vez. Você precisava ter uma reserva para que durasse todo o trajeto. E um costume também da época, que era muito diferente, é: quem atrasava era o noivo, não era a noiva. O noivo atrasava e era habitual isso. E é por isso que elas precisavam de reserva, porque se o noivo demorasse, elas estariam preparadas para isso. Mas, Gil, o que é esse azeite, afinal? Nas Escrituras, o azeite ele é conhecido e falado como a obra do Espírito na vida do povo de Deus. E nós podemos ver isso em Isaías 61:1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E também, em Romanos 8:9, diz o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, para nós, o que significa ter reserva de azeite?
significa uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos viver uma vida abastecidos do Espírito. Não somente saber que o Espírito existe, não somente saber que Jesus foi e deixou o Espírito como conselheiro para nós, mas viver. A palavra fala, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito começa a habitar em nós, nós somos o seu templo. Mas nós precisamos nos revestir e nos encher dele. E viver no Espírito não é um arrepio. Não é uma sensação boa somente que você tem quando o louvor está bom, quando a música cresce, quando você está vivendo uma experiência sobrenatural. Uma vida no Espírito não se resume às suas emoções. Uma vida no Espírito é uma vida rendida ao Senhor. É uma vida submissa. É quando você aceita o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida. Não somente Salvador, mas Senhor, aquele que dá uma ordem e você obedece. Então, uma vida no Espírito é uma vida de obediência. É uma vida que aceita ser transformado, que aceita ser lavado. É uma vida de confissão de pecado e de abandono. Não somente confessar, mas abandonar. Já reparou que quando você conhece alguém que você fala, nossa, como essa pessoa mudou, ela está crescendo no Espírito. Provavelmente tem muitas coisas que ela deixou de fazer, formas que ela deixou de falar. Ela é transformada. Então a vida no Espírito não é simplesmente você orar em línguas, você viver milagres, sinais e maravilhas, mas é uma vida como um todo que revela que o Senhor está te transformando. Amém? Então, viver cheio com reserva de óleo é viver cheio do Espírito. E em seguida, o texto fala, eu gosto muito dessa parte, que as damas ficam sonolentas com a demora do noivo. No versículo 5, diz: E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Pode parecer estranho, né? Acho que talvez por a gente ter uma cultura de tanta superprodutividade, quando a gente lê isso, pode falar, nossa, elas dormiram? Estava bem ali no casamento, estava chegando, isso é hora de dormir? Mas lembra que a gente não está falando aqui de um evento curto. Nós estamos falando de uma vida de santificação até a volta de Cristo. E é por isso que nesse texto não existe condenação sobre esse sono. O texto não coloca culpa sobre elas. Não existe essa separação de a prudente é a que não dormiu e a insensata dormiu. Não, todas dormiram. Todas cansaram. Todas sentiram o peso da demora do noivo. E assim também é na nossa vida. Sendo bem realistas, quando a gente olha para a nossa jornada com Cristo, existem momentos de cansaço. Existem momentos altos e baixos na nossa vida. Mas há uma diferença entre dormir estando preparado, com a sua missão cumprida, e dormir negligente. A diferença entre a prudente e a insensata não é simplesmente dormir ou não, mas uma descansou, tendo a sua reserva guardada para caso o noivo chegasse. A outra dormiu, sem ter reserva, sem comprar seu óleo. E existe essa diferença entre descanso e despreparo. E nós não podemos ser cristãos despreparados. O que nos consola é que Cristo não espera que nós vivamos em uma euforia espiritual constantemente. Eu sei, a gente tem muita conferência, nossos cultos são incríveis. Nós vivemos com muita dopamina, e isso é maravilhoso, de verdade. Mas a gente não pode viver dependente disso. Porque senão vai chegar um dia que você vai entrar aqui, e aí você não vai sentir nada, aí você vai achar que a presença de Deus não está aqui. Aí você vai achar que, sei lá, você vai entrar em crise. Será que eu não sou crente mais? Será que eu não amo a Deus? Talvez é só um dia que você está com as suas emoções diferentes. Mas Cristo continua aqui. Cristo continua soberano. Cristo continua sendo digno de adoração, digno do seu louvor, digno da sua vida rendida a Ele.
Nós precisamos lembrar que o culto é aquilo que nós entregamos e parar de esperar toda vez receber uma palavra nova, uma nova revelação, uma nova experiência. A nossa vida com Deus não pode ser pautada somente em experiências, isso não é sustentável. Amém? Então, não fica em crise. De verdade, ó. Não fica em crise. Se você chegou aqui e não sentiu nada. Ora, discerne, pergunta para o Senhor. Mas talvez seja só um dia de você se prostrar e se render de qualquer forma, porque o Senhor continua sendo digno. Amém? Então, esse óleo, já entendemos que não é simplesmente experiências. É o quê? Uma vida estruturada que nos sustente até que Ele venha. E quando a gente fala de uma vida estruturada, a gente fala de rotina, a gente fala de vida ordinária, a gente fala de acordar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e talvez viver coisas nada demais. E é nesse nada demais que nós precisamos ser fiéis, porque são nesses dias que o seu relacionamento com o Senhor é sustentado. E existe uma falsa sensação de que para que a gente viva um relacionamento autêntico com o Senhor, a gente precisa estar vivendo um super momento. Porque eu não vou fazer meu devocional agora, porque eu não estou muito afim agora. Eu vou esperar para ver se mais tarde eu tenho aquele feeling, e aí eu vou passar 3 horas lendo a Bíblia. Quem já teve isso? Eu já fiz isso. Eu já quis, já fiz. Eu amo romantizar, gente. Sou uma pessoa que romantiza a vida. Mas eu entendi que se eu ficar esperando esse romance todo, eu vou deixar de fazer o básico. E é mais importante você fazer o básico. É mais importante você ler a Bíblia, que seja no metrô, no celular, um versículo, do que você deixar de ler porque não foi do jeito que você queria. Nós precisamos da palavra do Senhor. Estou muito cansado para... Gente, uma coisa que eu e o John a gente faz muito. Esse ano nós fizemos um plano, a gente terminou de ler a Bíblia em 6 meses. Foi um grande desafio e foi incrível para eu entender exatamente isso aqui. Muitos dias eu não estava afim mesmo e eu estava muito cansada. E aí a dica que eu já fico aí para vocês. Está cansado de ler? Ouve. Tem aplicativo. Nós estamos aqui na igreja fazendo um plano anual, tem a Bíblia narrada, todo dia lá no Spotify, amém? Hoje em dia nós temos tantas ferramentas que já facilitam a nossa vida. Então nós precisamos todos os dias fazer o básico. E é nesse um dia de cada vez que a gente constrói. Se você deixar de ler a Bíblia, orar, jejuar porque você não está afim, onde está a sua decisão? Decisão é racional, não é emocional simplesmente, amém? Então, olha o que acontece a partir do versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Esse comprem é uma linguagem da parábola, e nós sabemos que o Espírito Santo é um dom gratuito, mas ele é descrito por essa metáfora. E tem um texto em Isaías 55 que mostra melhor isso. Do 1 ao 3. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa metáfora de compra, ela enfatiza a seriedade do custo da redenção.
e a propriedade exclusiva que Deus estabelece sobre seu povo. Não é uma transação comercial entre partes iguais, mas o ato soberano de Deus em nos reivindicar para si através do sacrifício de Cristo. Então pode soar estranha essa sensação de como assim eu vou comprar o óleo, se o óleo é o Espírito, como assim? Mas isso faz referência ao custo, porque a verdade é que um preço foi pago. É gratuito para nós, porque nós ganhamos de graça, mas Cristo pagou o preço. E não foi barato. Isso me gera muito temor. Será que nós valorizamos o sacrifício de Cristo? Será que a gente entendeu mesmo o que foi feito? E isso se enraizou no nosso coração de forma que transforme a nossa vida, onde a gente investe o nosso tempo, onde a gente investe o nosso dinheiro, os nossos recursos. Porque algumas dessas não se prepararam. Elas queriam dividir o óleo. Me dá um pouco do seu óleo. Não estou muito bem, me dá um pouco. Deixa eu te falar. A sua vida com Deus não pode ser terceirizada. Seu relacionamento com Deus, ele vai ter que ser cultivado por você. Não adianta você admirar uma pessoa e falar, nossa, grande homem de Deus. Falou, me dá um pouquinho aí. Deixa eu pregar que nem você. Deixa eu orar que nem você. Para começar, que Deus derramou uma porção única sobre a sua vida. Sobre cada um de nós. Então não adianta você querer crescer espiritualmente se você está dependente da oração do seu líder, do seu discipulador. A vida do seu discipulador é uma, a sua é outra. Você não pode viver refém das palavras que você recebe, ainda que sejam maravilhosas, ainda que o Senhor use realmente homens e mulheres de Deus para direcionar a nossa vida. É uma bênção, mas esse não pode ser o fundamento, não pode ser a base. A sua vida com Deus precisa ser cultivada por você. O fornecimento de óleo é a sua responsabilidade. Não adianta eu estar aqui pregando, o John está aqui pregando, para ele pregar, se você no seu dia a dia não está buscando também ouvir e conhecer a voz de Deus. Você precisa estar firmado na palavra. Você precisa aprender a discernir a voz do Espírito na sua vida. Senão você vai ser levado por qualquer vento. Esses discípulos estavam com o próprio Cristo ensinando eles. E o próprio Cristo os alerta para eles estarem vigilantes. E você constrói essa vigilância como? Conhecendo os princípios de Deus, conhecendo a voz de Deus, discernindo a voz do Espírito. E isso é construído no secreto, no ordinário, no dia após dia. Você não vai aprender a discernir a voz do Espírito se você só vem para o culto uma vez por semana. Você precisa se aventurar, você precisa gastar tempo. Amém? E essa reserva ela foi construída muito antes do grito da meia-noite. Não foi um dia antes. Não foi na hora. A gente percebe na história. As insensatas saíram correndo na hora, é óbvio. Eu não consigo nem imaginar de verdade como que vai ser no dia. O desespero daqueles que não cultivaram relacionamento com Deus. Não adianta. Se você está achando que você pode viver de boa, longe de Deus, e chegar no dia e vai entrar, eu não sou a pessoa que vai dizer isso. É o Senhor que vai. Mas eu ficaria vigilante. 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Enquanto as imprudentes se foram, o noivo chega, a festa começa
a porta é fechada. Acabou. Elas chegam, deixem-nos entrar. E aí isso me lembra um texto que está em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não sei se isso gera temor no seu coração, mas eu acho desesperador pensar que é possível você viver coisas incríveis e ainda assim não ser conhecido por Deus. Você pode pregar as melhores palavras. Você pode viver inúmeros evangelismos e ver curas, milagres. Você pode fazer viagens missionárias. Você pode viralizar no Instagram, postando vários devocionais, ser conhecido como um influenciador cristão. Mas é o Senhor quem vê o seu coração no secreto. Se é verdade aquilo que você está falando, que você está pregando. Porque a pregar você aprende. Os milagres o Espírito faz, nós somos só um instrumento. Será que você é conhecido por Deus? E como que a gente conhece alguém? Me diz. Relacionamento. Quanto tempo você está gastando com o Senhor? De verdade. De verdade mesmo, assim, no seu dia a dia. Será que você está gastando mais tempo no TikTok? No Instagram? Na sua rotina legal? Se você negligencia a sua vida cotidiana agora, isso revela aquilo que você está crendo. Porque não basta você crer que Cristo vai voltar. O que você está fazendo? Qual é a sua postura? Nós precisamos construir uma vida que revele isso. Amém? Então, o que Cristo nos ensina é: fique atento e esteja preparado. Me choca muito, não me choca, mas eu sempre fico reflexiva quando a gente tem esses momentos de adoração tão bons, como hoje foi, e nós cantamos essas canções de Senhor, eu te amo mais do que tudo, eu quero a ti e nada mais me satisfaz. Ou quando nós cantamos Maranata e gritamos que ansiamos pelo nosso amado, eu sempre fico reflexiva de, é verdade isso que eu estou cantando? O quão verdadeiro é? Eu não sinto paz mesmo em cantar canções que não são uma verdade. Às vezes eu canto falando, Senhor, que isso se torne uma verdade, mas nunca de forma solta. Porque pensa comigo, a palavra fala que a vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, certo? Mas você concorda comigo que a gente já pode fazer isso agora? Como que a gente está cantando que a gente quer muito o Senhor, que nós ansiamos muito pelo Senhor, cantamos isso com o coração cheio, queimando, mas isso não se revela no nosso dia a dia? Nós não estamos genuinamente interessados em conhecer o Senhor. Deixa eu te falar, a eternidade é isso, é conhecer o Senhor, passar a eternidade com Ele. Só que nós já podemos começar a viver isso, provavelmente numa porcentagem muito pequena comparada ao que nós vamos viver. Mas nós já podemos viver isso. E se nós falamos que amamos ao Senhor, por que isso não está se revelando na nossa vida cotidiana?
Existe uma falsa sensação de que para ser autêntico, como eu falei, precisa ser super emocional. Deixa eu te falar, às vezes você precisa só colocar na sua agenda 2 horas de devocional, 1 hora de devocional. Isso aqui é prioridade, é inegociável. Você coloca tantas coisas. A gente coloca a academia, coloca o trabalho. Será que o Senhor não é mais importante? Você vai continuar deixando para conversar com Ele no final do dia, se você não estiver muito cansado? Tem uma imagem que fica na minha mente, que ela sempre me constrange quando eu não estou muito afim. Eu sempre imagino o Senhor sentado numa mesa. Sabe, uma mesa pronta assim, esperando para sentar e conversar. É uma coisa... Criei, tá? Sem embasamento bíblico, tá bom? Não tô falando nada aqui não. Mas é uma coisa que me lembra que o Senhor, Ele anseia em estar conosco. Gente, pensa. O sacrifício que Ele fez foi para ter relacionamento com a gente. A história bíblica como um todo é um pai querendo se relacionar com seus filhos. É muito simples, né? E lindo. Mas nós precisamos cultivar isso. É um privilégio. Acredito que nós precisamos trocar essa chavinha na nossa cabeça de que não é um grande sacrifício, é um privilégio. Nós temos acesso ao Deus Criador de todas as coisas, isso é um privilégio. No Antigo Testamento, isso me deixa maluca. No Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Lá em Levítico, uma vez por ano, um sacerdote ia sacrificar pelos pecados de todo o povo. E somente um homem era escolhido para entrar no Santo dos Santos e fazer esse sacrifício, e oferecer esse sacrifício. Nós não fazemos ideia, talvez, do que é essa vida sem o Espírito. Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso ao Espírito Santo. Isso é precioso. O véu foi rasgado. Nós não precisamos recorrer aos profetas, aos grandes homens de Deus. Nós temos acesso pessoal. Você pode conversar com Deus vivo. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu não sei o que fazer da minha vida. Você tem um conselheiro. Eu estou me sentindo condenado. Você tem um advogado. Quantas faces de Cristo nós conhecemos lendo a Bíblia, e isso nos prepara para uma vida santificada. Quando nós falamos de esperar que Cristo volte, não é uma espera parada. Nós temos um processo de santificação para viver, e esse processo só pode ser vivido por meio do Espírito. E graças a Deus, a palavra nos afirma que nós seremos aperfeiçoados até que Ele venha. Ele é fiel para cumprir a sua boa obra em nós. Que isso não seja um fardo, mas que seja um privilégio, amém? Nós podemos ser transformados. Gente, o que seria de mim sem a obra do Espírito? É muito louco sentir na carne, sentir na minha alma o poder do Espírito de transformar, de consolar, de exortar, de nos fazer viver uma nova vida. Ele é capaz de pegar uma pessoa totalmente depressiva e fazer essa pessoa uma pessoa alegre. Ele pode pegar uma pessoa viciada e fazer essa pessoa ser satisfeita nele. Não tem nada que seja difícil demais na sua vida que o Espírito Santo não possa operar. Mas você precisa se render. E não é só uma vez. Alguns já me ouviram falar sobre isso, sobre o meu processo de depressão. Eu não fui curada do dia para a noite. Inúmeras vezes eu tive que vir me render. Mas crendo que o Espírito é poderoso. Crendo na obra de Cristo. Até que. E ainda há dias que eu sinto as minhas emoções abaladas. Mas existe uma esperança que não morre, que não pode ser roubada, que não pode ser arrancada de nós. Tudo pode ser tirado, os nossos sonhos, as nossas finanças,
Sabe esse sucesso que o mundo diz que é sucesso? Mas aquilo que verdadeiramente é um sucesso, o nosso grande tesouro, ele não pode ser arrancado das nossas vidas. Ele está guardado nos céus, na eternidade, em Cristo, amém? Essa é a nossa bendita esperança que aguardamos. Cristo. Cristo. E isso precisa ser suficiente de verdade. Ele é suficiente. Então a gente precisa render os nossos pensamentos e nos lembrar que Ele é suficiente. A nossa mente vai ser bombardeada de muitas coisas que não são o Senhor. E é por isso que nós precisamos construir uma vida estruturada para viver pelo Espírito. E já finalizando, eu quero ler um texto que está em Mateus 24, do versículo 45 ao 51. Se quiser abrir, é um capítulo antes do que a gente leu. A gente estava em Mateus 25, agora vamos para Mateus 24. É nesse capítulo que Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre o fim dos tempos. E essa é uma parábola antes da parábola das 10 virgens. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Um dia o grito da meia-noite será ouvido. Isso é uma certeza. Jesus disse que morreria e ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. E ele também disse que voltaria. E ele vai voltar. Mas a pergunta que eu te faço é, quando ele voltar, como que ele vai nos encontrar? Preparados? Prudentes? Ou insensatos? É a nossa postura que vai dizer isso. É o que nós vamos decidir dia após dia que vai dizer isso. Quando esse dia chegar, não vai ter tempo mais de construir. Não vai dar para você ler a Bíblia inteira assim que ele voltar. Tentar conhecer ele, perguntar quem ele é, pedir para conhecer mais da face dele, se apresentar, pedir para ser transformado. O tempo é agora. Amém? O tempo é agora. Então, quando você acordar todos os dias, lembre-se que o tempo é agora. O Senhor te deu mais um dia para você conhecer mais dele e cultivar esse relacionamento. Que grande privilégio é a misericórdia do Senhor todas as manhãs nos alcançando. Que a gente não gaste isso com as nossas vontades, simplesmente os nossos afazeres. E viver essa vida de quem espera, gente, não é viver isolado do mundo não, tá? Não tô falando que você vai passar agora o dia inteiro para falar, mãe, eu não vou mais para a faculdade, mãe, eu não vou mais trabalhar porque eu preciso ler a Bíblia. Não é isso. Vigilância. É uma vida com consciência. Isso quer dizer o quê? Que tudo que você fizer, farei para a glória de Deus. Quer dizer que você vai para a faculdade? Sim, com a consciência de que Jesus vai voltar. Vai trabalhar, sim, com a excelência de quem serve a Cristo. Você vai casar, em nome de Jesus, vai casar bem. Vai ter filho. Vai criar seus filhos, preparando seus filhos também para isso. Não é uma vida isolada.
Apesar de que seria maravilhoso, né? Às vezes é uma fuga maravilhosa você querer se isolar. Eu mesma me converti doida para ir para a África e ficar lá para sempre. Talvez seja mais difícil a gente viver a nossa vida cotidiana com tantos estímulos, com tanta coisa, com tantos afazeres. Mas é uma ótima oportunidade para nós mostrarmos para o Senhor que nós o amamos nos dias difíceis também. Amém? Então nós não podemos ser pessoas que simplesmente acreditam que Cristo vai voltar. Nós precisamos ser pessoas que revelam isso. Nossa vida precisa revelar isso. Essa é a minha esperança. Nós precisamos estar prontos para contar para o mundo qual é a nossa esperança. Na forma que a gente fala, na forma que a gente vive, na forma que a gente ama as pessoas. Nós estamos esperando Cristo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora.